A nação da África Oriental, Etiópia, está atualmente construindo o que se tornará o maior e provavelmente o mais importante aeroporto de toda a África. Ethiopian Airlines on Saturday officially started a $12.5 billion construction project. Todos estamos familiarizados com aeroportos. São um elemento essencial de como o mundo moderno funciona, e pode ser fácil hoje em dia considerá-los garantidos. Mas os aeroportos podem fazer muito mais do que simplesmente dar um lugar para os aviões pousarem. Na verdade, eles podem transformar completamente uma nação. Tal potencial de transformação está agora surgindo no horizonte para os 135 milhões de pessoas que vivem na Etiópia. No dia 10 de janeiro de 2026, foi iniciado este projeto de 12 bilhões e 500 milhões de dólares, que está programado para tornar a região de Oromia do país a casa do maior aeroporto da África até 2030. A capacidade de passageiros será mais de 4 vezes a do maior aeroporto atual do país. E, se bem-sucedido, pode transformar a nação africana centralizada geograficamente em um importante hub no cenário global. Vamos aterrissar no leste da África para examinar o que está envolvido neste projeto de aeroporto sem precedentes e o que podemos esperar que ele se pareça. Junte-se a nós enquanto exploramos a maravilha de engenharia e geopolítica, agora em andamento conhecida como Aeroporto Internacional de Bishoftu. A Ethiopian Airlines foi fundada em meados da década de 1940. A liderança da época a via como uma ferramenta de modernização e integração estatal, com um foco principal em viagens aéreas domésticas como solução para as estradas e terrenos acidentados da Etiópia. É difícil não admirar sua ambição ousada, e logo foram recompensados por isso. Ao se associar com a Trans World Airlines, que na época era uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, a Ethiopian Airlines conseguiu se tornar uma companhia aérea de longa distância muito superior a qualquer outra no continente africano. E mesmo hoje, continua dominante. No ano fiscal de 2024 a 2025, a Ethiopian Airlines reportou 7 bilhões e 600 milhões de dólares americanos em receita, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A companhia aérea atendeu 19 milhões de passageiros, o que constituiu um aumento anual de 11%. Ela serve 155 destinos de passageiros e 68 destinos de carga globalmente na África, Europa, Ásia, Américas e Oriente Médio, utilizando uma frota de aproximadamente 160 aeronaves, principalmente vários modelos de Airbus e Boeing de fuselagem larga. Isso faz dela, de longe, a maior companhia aérea africana, e ainda assim, a esmagadora maioria desses 19 milhões de passageiros anuais estão todos viajando pelo aeroporto de Bole em Addis Abeba, a capital da Etiópia. O mesmo aeroporto tem sido o principal hub da Etiópia desde 1962. Apesar de várias grandes reformas ao longo dos anos, o Bole está cada vez mais enfrentando restrições físicas, enquanto a Ethiopian Airlines e a Etiópia como um todo continuam a crescer. Em 1962, Addis Abeba era uma fração do tamanho que é hoje. O que antes era uma cidade moderadamente populosa de pouco mais de 500 mil habitantes é agora uma capital agitada de quase 6 milhões. O aeroporto de Bole fica a poucos quilômetros do centro desta densa paisagem urbana. O aeroporto atualmente depende de apenas uma pista com capacidade limitada para terminais adicionais, pistas de táxi ou instalações de carga. Ao longo dos anos, a Ethiopian Airlines e o governo federal fizeram tudo o que podiam para expandir o local com renovações e melhorias. Mas isso só pode ir até certo ponto. E até meados dos anos 2020, o limite absoluto foi mais ou menos alcançado. Hoje, a Ethiopian Airlines é uma companhia aérea global, mas seu hub agora está experimentando cada vez mais congestionamentos, atrasos e outros limites que nenhuma quantidade de reorganização inteligente ou mudanças de programação poderia resolver. O espaço é simplesmente pequeno demais. Por mais caro ou desafiador que seja, só há uma solução para manter a maior companhia aérea da África prosperando: construir um aeroporto totalmente novo. Entrada em Bishoftu, localizada a aproximadamente 40 quilômetros a sudeste de Addis Abeba, na região de alta elevação de Oromia. A localização em si é o primeiro elemento da estratégia. A cidade turística à beira do lago de Bishoftu está a 1.920 metros acima do nível do mar. Acredite ou não, isso significa que está realmente em uma altitude mais baixa do que Addis Ababa, que está a aproximadamente 2.450 metros, sendo uma das capitais mais altas do mundo. Isso resulta em um clima subtropical de altitude com temperaturas amenas o ano todo e clima ideal para o desempenho de aeronaves. Bishoftu também é relativamente plano, pouco desenvolvido e muito menos restrito pela expansão urbana. Então, mesmo estando muito perto do centro da cidade, Bishoftu oferece o que o antigo aeroporto de Bole não pode: espaço para crescer. E o Ethiopian Airlines Group, o conglomerado estatal que lidera o projeto, está fazendo bom uso desse espaço extra imediatamente.
Em vez de apenas uma pista como Bole, Bishoftu terá 4 pistas paralelas, um terminal de carga ampliado e a capacidade de atender não 20 milhões de passageiros como Bole, mas 110 milhões por ano, além de movimentar quase 4 milhões de toneladas de carga. O orçamento para o novo aeroporto é de 12 bilhões e meio de dólares americanos. Notavelmente, isso está perto de constituir 10% do PIB nacional da Etiópia. A Ethiopian Airlines é responsável por cerca de 20 a 30% do financiamento. Os restantes 60 a 70% vêm do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento e de credores internacionais do Oriente Médio, Europa e China. Os Estados Unidos também prometeram apoio, embora os detalhes da natureza exata desse apoio ainda não tenham surgido. Por mais extremo que isso pareça, na verdade não é sem precedentes. Entre 2011 e 2023, a Etiópia construiu a Grand Ethiopian Renaissance Dam, a maior usina hidrelétrica da África, no valor de 5 bilhões de dólares americanos. No entanto, ao contrário de Bishoftu, a barragem recebeu 91% de seu financiamento do orçamento do Estado, enquanto cidadãos e comunidades da diáspora compraram títulos e fizeram contribuições voluntárias. Tornou-se um símbolo de unidade nacional, dando aos etíopes a sensação de que estavam participando da criação de uma fonte de eletricidade da qual todos se beneficiariam. Compare isso com a construção de um centro de viagens internacionais nos arredores da cidade, que custa quase o dobro e é financiado principalmente por interesses externos. E você pode ver como o projeto Bishoftu é realmente diferente. Este não é o primeiro megaprojeto etíope, mas é o primeiro megaprojeto puramente global do país, com um olhar não apenas para sobreviver no presente, mas prosperar geopoliticamente no futuro. A escala relativa deste projeto mostra o quão importante ele é e o quão impactante ele pode ser. O governo etíope está, ao que parece, apostando muito nisso. Essas aparências se tornam ainda mais fortes quando você dá uma olhada em alguns dos designs. O grupo de arquitetura britânico Zaha Hadid, nomeado em homenagem à falecida arquiteta iraquiana britânica que o iniciou, está encarregado deste colossal projeto. O mesmo grupo também foi responsável pelo Aeroporto Internacional de Beijing-Daxing e pelo Aeroporto Internacional de West Sydney. Eles também estão trabalhando em um novo terminal no aeroporto de Vilnius, na Lituânia. De acordo com as últimas especificações, o Aeroporto Internacional de Bishoftu contará, como parte de sua primeira fase, com um terminal de 660 mil metros quadrados e 2 pistas servindo um máximo de 60 milhões de passageiros anuais. Isso, é claro, se expandirá para 4 pistas e 110 milhões de passageiros anuais em fases subsequentes, além de estacionamento eventual para 270 aeronaves. O concreto e o aço usados para a estrutura modular do aeroporto serão fabricados localmente, e o aeroporto também estará conectado a Addis Abeba e ao antigo aeroporto por meio de um trem de alta velocidade. De acordo com Zaha Hadid Architects, a inspiração estética para o design do aeroporto vem da vasta diversidade étnica da Etiópia, assim como do Grande Vale do Rift, uma seção do qual passa pela Etiópia e forma o que os pesquisadores chamam de berço da humanidade. Para representar o Grande Vale do Rift, o terminal terá uma grande espinha central, em torno da qual estarão pares de várias paletas de cores e temas para representar a diversidade. O aeroporto também está sendo construído com um grande foco na facilidade de trânsito e no conforto e acomodação geral, com o objetivo de minimizar a necessidade de os passageiros em trânsito deixarem o aeroporto. Isso se deve em parte ao fato de que a Ethiopian Airlines supervisiona um número particularmente alto de transferências de voo e, é claro, esse número só aumentará com o tempo. O objetivo do projeto de Zaha Hadid é permitir que 80% de todos os passageiros de conexão façam suas conexões sem nunca sair do aeroporto. Isso, para contexto, não é exatamente revolucionário, mas coloca Bishoftu na liga de outros aeroportos centrais de primeira linha global, como Dubai, Doha, Istambul, Singapura e assim por diante. Instalações de refeições, instalações ao ar livre e até mesmo um hotel na área de embarque estão todos previstos para Bishoftu, a fim de tornar o trânsito de passageiros o mais tranquilo e de classe mundial possível. Enquanto isso, tecnologias e técnicas como sombreamento solar, painéis fotovoltaicos e ventilação natural contribuirão para a esperada obtenção da certificação LEED Ouro de Bishoftu pelo Conselho de Construção Verde do ZUA. Tudo soa e parece muito bom, mas o que um desenvolvimento como esse realmente significa para o povo da Etiópia? E nesse caso, quão provável é que ele realmente seja concluído e seu potencial realizado? Essas perguntas importam não apenas para os etíopes, mas para o próprio projeto, sem mencionar a companhia aérea e qualquer pessoa que possa se beneficiar de seus serviços em um futuro cada vez mais globalizado. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a Etiópia está avaliada como em dificuldade de dívida ou dívida insustentável, devido a pagamentos de eurobônus não realizados que remontam a dezembro de 2023.
O fato de que o projeto do aeroporto de Bishoftu é majoritariamente financiado por credores externos, como discutido anteriormente, só aumenta as apostas. Aeroportos grandes geralmente criam tanto emprego direto quanto indireto, assim como o crescimento local devido a fatores como serviços surgindo ao redor do próprio aeroporto. Mas, se Bishoftu criará ou não um grande ecossistema de empregos, depende de políticas complementares e de uma expansão urbana mais ampla. E como as coisas estão atualmente, teríamos que ser capazes de simplesmente espiar as mentes dos funcionários etíopes para obter um entendimento mais profundo sobre o futuro disso. Espera-se que a necessidade seja reconhecida mais cedo ou mais tarde, mas em meio à atual situação financeira do país, as chances talvez não estejam totalmente a seu favor. Se o aeroporto conseguir atingir seu objetivo de se tornar o centro de viagens geopoliticamente mais importante da África, isso criaria uma grande vantagem para a Etiópia que poderia se transformar em uma nova prosperidade para os etíopes. Mas existem muitos "se" envolvidos nisso. E falando nisso, se os custos ultrapassarem o previsto, ou se o crescimento de carga e passageiros decepcionar, ou se uma crise na aviação global ocorrer durante os anos de pagamento, qualquer um ou todos esses fatores podem transformar o aeroporto de Bishoftu em um amplificador de dívida, ao invés do contrário. Então, dado tudo o que discutimos até agora, aqui estão 3 projeções, admitidamente provisórias, do que o aeroporto internacional de Bishoftu pode se tornar no futuro. Primeiro, o melhor cenário possível. Este é o cenário em que tudo acontece conforme o planejado. Bishoftu abre conforme o cronograma e uma cidade aeroportuária organizada se forma com um caminho real de carreira. Isso faria do aeroporto um pilar da reforma etíope. Na verdade, é bastante realista, especialmente quando você considera que a Ethiopian Airlines já está crescendo rapidamente. E, em certo sentido, Bishoftu é apenas a solução para acomodar esse crescimento já existente. Mas esse cenário está longe de ser garantido. Outro cenário, mais intermediário, seria que a data de conclusão fosse adiada e Bishoftu fosse finalmente inaugurado, mas com um custo maior. A pressão sobre o aeroporto de Bole é grandemente aliviada e a Ethiopian Airlines consegue continuar crescendo. Mas os benefícios são altamente concentrados e talvez amplamente decepcionantes, com os etíopes rurais sentindo pouco ou nenhum impacto. Para o que vale, é isso que a pesquisa sugere que muitas vezes acontece com o desenvolvimento liderado por aeroportos. Para simplificar, sucesso desigual. Então, claro, temos o pior cenário possível. Infelizmente, é muito fácil imaginar como isso pode ser. O projeto pode enfrentar atrasos inesperados. Obstáculos podem atrapalhar o financiamento. A instabilidade política pode ressurgir. Passageiros e carga podem, por algum motivo, não atingir as projeções atuais. Esses são todos os problemas típicos de megaprojetos, em qualquer lugar do mundo. Dito tudo isso, é, em última análise, impossível prever o que acontecerá. Qualquer pessoa que admira a inovação ousada e o desenvolvimento dramático de infraestrutura não pode deixar de admirar a natureza de alto risco e alta recompensa do Aeroporto Internacional de Bishoftu. Para um país que enfrentou tanto nas últimas décadas, seria minimizar muito sua resiliência dizer que Bishoftu é um momento decisivo para a Etiópia. Mas o potencial de ganho e perda são ambos inegavelmente enormes. Os próximos anos, à medida que nos aproximamos de 2030, revelarão o destino do projeto. Tudo o que podemos fazer agora é torcer de coração para o seu sucesso retumbante. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Conte-nos o que você acha sobre o projeto do aeroporto de Bishoftu na Etiópia. E por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para mais conteúdo como este em breve. Nos vemos na próxima vez em Looking 4.